Graça e paz, eu quero neste momento saudá-los e também dizer da nossa satisfação em compartilhar da palavra do Senhor. Estamos estudando sobre as 7 igrejas da Ásia, lições e reflexões para a igreja do nosso tempo, a igreja atual. Hoje, na lição número 2, vamos estudar sobre Carta à Igreja de Éfeso, o esfriamento do amor. O texto áureo nos diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2 e verso 4. A igreja de Éfeso foi a primeira para quem o Senhor se dirigiu ali nas cartas às 7 igrejas. A cidade de Éfeso, que se localiza na atual Turquia, era uma das mais importantes cidades da Ásia e também era a capital da província romana nesta região. O evangelho chegou ali por intermédio de Paulo. Além de Paulo, Apolo e Timóteo também estiveram desenvolvendo seus respectivos ministérios nessa igreja de Éfeso. O próprio apóstolo João também cumpriu seu ministério pastoral ali, até ser exilado em Patmos e depois, como falamos na lição anterior, retornou para Éfeso, onde terminou seus dias, sendo então o único dos 12 apóstolos que morreu de morte natural. Os demais todos foram martirizados. Até então que a anulação da sentença após a morte do imperador Domiciano. Ponto 1 da nossa lição fala sobre a igreja em Éfeso, que teve, conforme já falamos antes, importantes líderes cristãos, inclusive João, o apóstolo. Então, Paulo, quando esteve preso, foi inspirado a escrever uma carta para esta igreja. E para uma ideia geral do propósito desta carta, convém dizer que o apóstolo Paulo queria revelar para esta igreja o mistério da igreja, também formar um corpo para expressar a plenitude de Cristo na terra, fazer isso unindo as pessoas, tanto judeus como gentios, equipar, habitar e amadurecer seu povo, a fim de que eles entendam a vitória de Cristo sobre o mal. Esse é um comentário que está na Bíblia de Estudo Plenitude. Então Paulo cumpriu o seu dever para com aquela igreja. Em Atos, no capítulo 20, versículo 27 e 31, diz assim a palavra do Senhor, quando Paulo se refere e se dirige para esta igreja: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E no verso 31, ele diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Era uma igreja muito bem preparada e instruída. Paulo, então, como o texto bíblico aqui de Atos, capítulo 20, fala que por 3 anos, Paulo ali esteve admoestando com lágrimas aquela igreja, a cada um dos irmãos desta igreja. Então, era uma igreja que realmente tinha, então, uma bagagem de conhecimento, de preparo que foi entregue pelo apóstolo Paulo. Apesar de ter sido fundada sobre uma sólida estrutura doutrinária e ter recebido ensino forte de lideranças importantes que por ali passaram, a igreja de Éfeso, com o decorrer dos anos, deixou a essência dos primórdios tempos. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirma isso dizendo assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, o que nós aprendemos com isso? Que a fidelidade e a perseverança em Cristo são necessárias para que não percamos a essência da espiritualidade, seja pelo passar do tempo,
seja pelas circunstâncias desfavoráveis. Esta igreja foi instruída por Paulo, e Paulo, quando esteve preso, escreveu uma carta, e eu particularmente aprecio muito a carta aos Efésios. Ali Paulo revela coisas extraordinárias, profundas, um ensino voltado para aquela igreja, um ensino diferenciado. São palavras sublimes que Paulo usa ali com respeito à vida cristã, a essência da vida cristã, da espiritualidade, da batalha espiritual. Paulo, tudo ele fala para esta igreja. Mas o passar dos anos, com o passar do tempo, a essência dessa espiritualidade foi sendo deixada de lado. Essa igreja foi esfriando, e o próprio Senhor disse que haviam deixado o seu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se formos levar bastante a sério a nossa, e devemos levar bastante a sério a nossa vida espiritual, nós não devemos de forma alguma perder a essência da nossa espiritualidade. O amor, prezados irmãos, ele foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, esse amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo. E quando nós renovamos esta obra do Espírito Santo em nossa vida, no nosso viver diário, no nosso cotidiano, além da nossa vida espiritual não esfriar, o amor no nosso coração sempre será renovado. Ou seja, é pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo de Deus que o cristão tem na sua vida a espiritualidade renovada, e a ação gloriosa desse Espírito faz com que este amor no nosso coração também seja constantemente renovado. Jesus conhecia muito bem aquela igreja, conforme o ponto 2 da nossa lição. Ele conhecia as obras daquela igreja. Então, nós vemos que, com respeito à obra, nós podemos considerar que as condições espirituais em geral da igreja, e não apenas o que chamamos de serviço ativo, porque uma coisa é trabalhar, mas qual é a nossa motivação para isto? Qual é a condição espiritual do cristão na individualidade e da igreja na coletividade? Qual é a condição espiritual? A obra que fazemos, tudo o que fizermos para o Senhor, precisa ter esta motivação espiritual do serviço, da prestação desse serviço enquanto estamos servindo ao Senhor. Até um tanto redundante nas expressões, mas é para reforçar justamente a condição que nos encontramos nesse serviço prestado em prol do reino de Deus. Qual é a nossa motivação? É simplesmente um protocolo? É para agradar as pessoas? É para, quem sabe, mantermos as aparências? Ou este serviço que oferecemos em prol do reino de Deus, em prol da igreja de Cristo, é motivado porque nós amamos a Deus, amamos a nossa comunidade cristã? É um serviço feito por amor? Ou é algo que nós fazemos simplesmente para manter as aparências? Mas o Senhor conhecia aquela igreja, conhecia o trabalho prestado por aquela igreja em prol do seu reino. Então o Senhor conhecia as obras daquela igreja, o Senhor conhecia o trabalho daquela igreja. A palavra trabalho no grego, ela dá um significado, um sentido de labor até a exaustão. Uma labuta até a exaustão, ou seja, o corpo físico pode estar cansado, pode estar esgotado, mas lá dentro de nós há uma plena satisfação, uma alegria, que não vem simplesmente do nosso sentimento humano, é algo que Deus coloca em nosso coração. Esse prazer em servir,
e mesmo cansados fisicamente falando, mas dentro de nós existe uma alegria, existe uma paz, uma satisfação, porque não estamos servindo simplesmente para agradar as pessoas ou meramente pela aparência, mas é porque nós temos um comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Demonstra este serviço fé e abnegação, porque muitas vezes é pela fé que fazemos as coisas em prol do reino de Deus. Por abnegação, quando muitas vezes dizemos não para nós mesmos, porque queremos, quem sabe, um momento de lazer, não que isso seja errado de forma alguma, mas muitas vezes nós abrimos mão dessas coisas em prol do reino de Deus, em detrimento de algum interesse pessoal. Nós vamos servir a Deus por amor, motivados pela fé e pela renúncia e pela abnegação. E sentimos no nosso interior aquela plena satisfação, porque isso também agrada a Deus. A recompensa maior nós teremos no dia do tribunal de Cristo, mas nós desfrutamos da bênção gloriosa que é servir ao Senhor já nesta vida. O Senhor conhecia, como nós vemos aqui no texto, ele tinha, sim, algo a reprovar naquela igreja, mas não deixava de reconhecer as suas obras, o seu trabalho e também a sua paciência, resistência, permanência e constância. Esse é o significado da palavra paciência no texto bíblico original, lá no grego. Resistência, permanência, constância. Nós podemos resumir isso na perseverança. E convém um detalhe muito importante nós ressaltarmos aqui. Esta perseverança, esta paciência, ela precisa também de discernimento, porque ser paciente e ser teimoso naquilo que não está adequado são coisas diferentes. Teimosia não é perseverança. Se o Senhor está mostrando que determinada coisa que eu faço não traz resultado, ou que traz algum prejuízo à causa do Senhor, ou prejuízo à minha própria vida espiritual, à minha espiritualidade, e eu simplesmente querer ficar nisto por teimosia, isto não é perseverança. A perseverança nos leva também a ouvir a voz do Senhor e termos o discernimento para mudar de atitude, se assim for necessário, nesse ideal de servirmos ao Senhor com fidelidade. Não é insistir naquilo que não dá resultado, não é insistir no erro, não. É parar, refletir e mudar a direção conforme Deus está nos guiando para fazermos a sua vontade que é boa, agradável e perfeita. É assim que nós devemos demonstrar a nossa perseverança e a nossa paciência no serviço prestado ao Senhor em prol do seu reino, em prol da sua obra. E o Senhor não deixava de reconhecer a paciência daquela igreja. E nós podemos ver que esta era então uma característica, era uma peculiaridade da igreja de Éfeso. Resistir bravamente diante de um cenário tão hostil como era aquele em que eles estavam vivendo. Eram tempos desafiadores de perseguição imperial, mas aquela igreja resistia bravamente. Mas o Senhor queria que aquela igreja voltasse ao seu primeiro amor, voltasse à prática das primeiras obras. Outra coisa importante aqui, nós podemos observar que outra característica reconhecida por Cristo naquela igreja é que ela não sofria os maus. Uma expressão que significa a rejeição dos efésios para com os que tentavam mudar a natureza moral e espiritual da igreja. E nos nossos dias não é diferente. Quantos têm tentado mudar a essência da igreja? Quantos têm tentado mudar os padrões requeridos pelo Senhor para com a sua igreja? Então, esses maus
que o Senhor mesmo fala aqui que aquela igreja não sofria os maus, eram pessoas que estavam tentando de alguma forma alterar a essência da igreja, a natureza moral e espiritual da igreja, e os efésios não toleravam isso. Discernimento também, para compreender, diante do cenário que se apresenta, aquilo que é prejudicial à pureza, à integridade da igreja do Senhor. Então, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela tem uma característica, esse comprometimento com o Senhor, com a pureza, com a santidade, com a fidelidade ao Senhor. E querer mudar isto, tirar isto da igreja, é tentar dissuadir e fazer com que a igreja saia do seu ideal, saia do seu propósito. E não é isso que o Senhor quer da sua igreja. Era isso que a igreja de Éfeso fazia, rejeitava essas coisas. E aquilo que for nocivo à saúde espiritual da igreja, aquilo que for nocivo à vida de fidelidade da igreja para com Cristo, isso deve ser deixado de lado. O Senhor expressa na sua palavra de forma muito clara o que Ele quer da sua igreja, o que Ele quer de nós. Então, essa igreja também tinha essas características importantes. E o próprio Senhor, Ele ressalta outra característica daquela igreja, apesar de também confrontá-la com a sua mudança com o passar do tempo, de ter deixado o primeiro amor. O Senhor reconhecia que aquela igreja, apesar de tudo isso, também sofria e tinha paciência. O Senhor mesmo reconhece e diz assim que aquela igreja havia trabalhado, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. O Senhor não deixa de reconhecer as virtudes dos cristãos de Éfeso. E o recado bíblico para nós é que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o que é certo, fazer aquilo que o Senhor requer. E o Senhor conhecia ou reconhecia também esta característica da igreja. Ela havia sofrido, mas tinha demonstrado paciência. Não deixe de reconhecer as virtudes dos cristãos de Éfeso. Mas aquela igreja precisava voltar à prática das primeiras obras. Deixaste o teu primeiro amor, foi o que o Senhor confrontou. A forma como Ele confrontou aquela igreja. Deixaste, no grego, significa partir, ir-se embora, dispensar. Aquela igreja havia deixado a prática das suas primeiras obras. Havia deixado de lado. Mas o Senhor queria que aquela igreja realmente voltasse para aquela prática inicial do primeiro amor. O que está em questão é a natureza espiritual desse sentimento. Deixaste o teu primeiro amor, porque bem sabemos, já referimos acerca disso, quem derrama e quem gera esse amor em nós é o Espírito Santo, conforme Romanos 5:5, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o amor, prezados, é o primeiro item. Quando o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, 22, 23, ele se refere ao fruto do Espírito, dizendo, mas o fruto do Espírito é, primeiro item da lista, amor. E a igreja de Éfeso havia perdido o seu primeiro amor. Esse amor que deve ser voltado para com Deus, para com o nosso próximo e também para com aqueles que estão distantes do Senhor. Amar os nossos irmãos não é somente um dever, é uma evidência de que estamos vivendo uma vida nova em Cristo Jesus. O amor para com o nosso irmão
para com o nosso próximo, ele não é condicional, ele é incondicional. Não é porque aquela pessoa pode nos oferecer algo, não é isso. O amor, ele é incondicional, ele não coloca termos, ele não coloca condições, mas isso só é possível na vida do cristão se o agir e o mover do Espírito Santo de Deus é uma realidade na sua vida. Porque quando nos afastamos do Senhor e não permitindo a obra do Espírito Santo na nossa vida, naturalmente o amor vai se esfriar. A perda de interesse por aquilo que é de Deus é um sintoma de esfriamento. Quando não há mais sentido e significado em ler a Bíblia, em manter uma vida de comunhão com o Senhor Deus orando, uma vida de consagração, de pureza, de santidade. Quando o nosso prazer é voltado apenas para aquilo que é do nosso interesse, é um sinal de que o amor para com Deus, ele foi comprometido. Mas que nós possamos voltar à prática das primeiras obras, voltar à prática do primeiro amor. Não fazendo as coisas simplesmente porque vamos receber algo em troca. A Bíblia manda que amemos até os nossos adversários, aqueles que se consideram nossos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Porque imagina, tratar bem quem nos trata mal deixa a pessoa pensativa. Mas como esse cristão, como essa pessoa pode me tratar bem se eu fui rude com ela, com ele? A atitude que tomamos em relação às pessoas, ela caracteriza, ou é uma característica da nossa vida de espiritualidade. A igreja de Éfeso havia deixado o primeiro amor. E o Senhor, embora considerando as características daquela igreja, ele reprovava realmente este abandono do primeiro amor, a prática das primeiras obras. Ele mesmo diz para aquela igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A grande questão foi o esfriamento do amor por Cristo. O sentimento de amor já não era mais o mesmo. Que nós possamos voltar à prática das primeiras obras. Quantos hinos de louvor a Deus falam sobre voltar ao primeiro amor, por exemplo? Nós devemos voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras, porque isso agrada a Deus, isso agrada ao Senhor, o deixa feliz quando nós realmente demonstramos não com palavras, porque falar é fácil, porque o povo do Senhor, à luz da Bíblia, o Senhor disse assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas que as nossas palavras em relação ao Senhor, de que nós o amamos, possa ser um reflexo do sentimento que temos por Ele no nosso coração. Amar a Deus e amar o nosso semelhante. Isso é possível com a ação do Espírito Santo de Deus. E esta ação do Espírito de Deus se dá quando nós oferecemos a Ele liberdade para agir nas nossas vidas. Que possamos refletir sobre isso, levar isto a sério, para que assim agrademos ao Senhor com o nosso viver. Não de lábios, mas em essência, uma espiritualidade, reflexo da nossa vida de comunhão com Ele, e assim o Senhor vai nos abençoar. Que Deus seja contigo e que a bênção do Senhor seja abundante na tua vida, em nome de Jesus.